toda quinta-feira, aliás, a gente bate um papo aqui falando sobre cirurgia plástica, sempre com ele, Dr. Cristiano de Abreu, que já está ao vivo com a gente por videochamada e vai participar hoje falando mais uma vez sobre mamoplastia, né, Dr. Cristiano? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Doutor, tudo jóia. Doutor Cristiano, a gente vai falar sobre mamoplastia mais uma vez aqui no programa Mais Catalão, porque esse é um assunto que sempre chama a atenção da mulherada, né? Então tem sempre muitas dúvidas e a gente vai esclarecendo elas aos pouquinhos aqui. E aí eu queria começar perguntando pro senhor se pode colocar a prótese de mama com qualquer idade ou tem uma idade mínima, como que funciona essa relação, essa questão? Interessante essa pergunta, porque realmente eu recebo às vezes pacientes que querem deixar para colocar a prótese de mama depois que tiverem os filhos, ou mais para frente, ou se coloca antes, né? Então, assim, a prótese de mama, ela pode ser colocada em qualquer idade, desde que a paciente tenha uma condição de saúde adequada para se submeter à cirurgia, né? Mas o que eu relembro aos pacientes, isso com certa frequência, é que quando você coloca a prótese de mama mais jovem, o resultado tende a ser melhor, porque o jovem tem uma cicatrização melhor, a qualidade de pele é melhor, a elasticidade da pele é melhor. Então, aquelas pessoas que não têm mama, né, e querem colocar um implante de silicone, podem fazê-lo na idade adulta, antes de terem os filhos, né? E aí vem o grande questionamento. Mas se eu tiver um filho, a minha prótese não vai cair, eu não vou perder o resultado da cirurgia. Então, essa é uma outra parte que depende muito da gestação daquela pessoa, né? Tem gente que não engorda quase nada na gestação e mantém o resultado da prótese de mama. E já tem gente que não, que engorda muito, né? A mama cresce muito e diminui, e às vezes após a gestação precisa fazer ali um ajuste da cirurgia. Mas vale a pena frisar que a prótese de mama não interfere em nada na amamentação, então ela pode ser colocada em qualquer faixa etária. Tá certo então, doutor Cristiano. E tem uma questão também, né, que muito se ouve falar em relação à troca da prótese. Isso ainda precisa ser feito ou é uma questão que já foi solucionada e hoje em dia as mulheres não precisam mais enfrentar essa segunda cirurgia, digamos assim, né, para fazer a troca da prótese? Tá. Antigamente, né, quando a gente tinha próteses lisas, né, as próteses eram trocadas de 10 em 10 anos. Hoje não é mais assim. Mas também não existe uma prótese que não precisa ser trocada, tá? Isso é um fator de grande confusão, porque todas as empresas que fornecem prótese de mama, elas dão uma garantia vitalícia ao implante. E alguns cirurgiões falam para a paciente que aquela prótese ela é eterna e que não precisa ser trocada. E isso, logicamente, não existe, porque se existisse uma prótese que não precisa ser trocada, a gente só usaria essa prótese, todos nós, né? Então, se confunde porque a garantia da prótese ela é vitalícia, ou seja, se tiver qualquer problema na prótese, defeito, ruptura, a empresa que forneceu a prótese, ela dá um implante novo para o paciente, mas ela sim precisa fazer a troca do implante. Essa troca hoje não é mais de 10 anos, tá? As próteses com a texturização, que é uma rugosidade que tem na superfície da prótese, que a gente falou isso uns programas atrás, favoreceram muito a durabilidade no nosso corpo. Então hoje uma prótese mais ou menos, eu falo para as pacientes que mais ou menos 15 anos. Algumas duram mais, né? Eu já cheguei a trocar prótese com 18 anos que o paciente estava, e algumas menos. Às vezes você precisa trocar com 12, 10 anos, depende da resposta da paciente àquele implante. Então, como que a gente sabe, né, se precisa trocar ou não? Normalmente essa paciente ela é seguida pelo ginecologista e pelo cirurgião plástico, e a gente faz ultrassons de controle anualmente, depois de uma certa época, para ver se essa prótese está ok, se ela pode ir seguindo com a paciente e se não precisa ser trocada, tá? Então, resumindo, precisa trocar, mas não é de 10 em 10 anos, ela tem uma durabilidade maior. E tem pacientes que chegam a ficar com a prótese de 18 anos. Tá certo, então, doutor Cristiano, muito interessante as informações que o senhor está trazendo para a gente. Lembrando, né, quem quiser mandar pergunta sobre prótese de mama para o doutor Cristiano de Abreu, manda para o nosso WhatsApp, é o 996551027, 996551027.
Doutor Cristiano responde na hora as dúvidas aí das mulheres que querem saber aí sobre prótese de mama. Doutor, chegou uma pergunta aqui, como é que a prótese de mama, ela influencia de alguma forma no que diz respeito ao câncer, doutor? Algumas pessoas chegam a ter medo de colocar a prótese porque aumenta risco de ter câncer de mama. Isso é verdade, doutor? É uma dúvida frequente isso, tá? Então, assim, principalmente ano passado, teve muita divulgação sobre o linfoma anaplásico de células linfóides, né? Que é um tipo de tumor que ele é muito raro e muito específico e tentaram relacionar com os implantes mamários, tá? Então, assim, o câncer de mama tradicional, né, que é aquele que é o adenocarcinoma mamário, que é o que mais acomete as mulheres, ele não tem relação nenhuma com prótese de mama, tá? Então, a gente já sabe, a prótese não estimula esse tipo de câncer de adenocarcinoma, que é o mais frequente, que é aquele que a mulher faz mamografia todo ano para descobrir precocemente e tratar o câncer de mama. Então, não tem nenhuma relação do implante de mama com o câncer de mama tradicional. Esse linfoma anaplásico de células linfóides é uma coisa que a mídia tentou impor para a prótese de mama, mas não existem evidências fortes que está relacionado com a colocação do implante de silicone. O que a gente tem na literatura hoje são alguns casos que realmente tiveram câncer, mas a gente não consegue afirmar que tem uma relação de causa e efeito. Tá? Desse tipo específico, que o ano passado teve muita mídia em cima disso e assustou muito as pacientes, tá bom? Mas de maneira geral, o que eu falo assim, o implante de silicone é um material super seguro, a gente usa ele desde 1954, quando começou, tá? Então são muitos anos que a gente tem experiência com o silicone na medicina, e é um material muito bem aceito pelo corpo, então não tem essa relação de câncer de mama com o implante. Tá certo, doutor. Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente é que as pessoas têm dúvida em relação à sensibilidade, né? A pessoa disse que já ouviu dizer que perde a sensibilidade da mama, às vezes do mamilo. Tem alguma relação com a prótese, de fato? Isso pode acontecer com algumas mulheres? Olha, pode sim, tá? Então, assim, mas é muito raro. O que acontece? A inervação da mama, ela vem nesse sentido, né? A mama tá para frente, então ela vem da lateral e da medial. Quando você coloca um volume muito grande nessa paciente, estou falando aqui de casos onde é só colocação de implante, tá? A gente não vai mexer com pele, não vai levantar a areola, só no implante. Quando você coloca um implante muito grande, você pode distender esses nervos, tá? Distendendo o nervo, machuca um pouco o nervo e pode ter uma alteração de sensibilidade. Essa alteração de sensibilidade, ela pode ser transitória, durar ali os seus 6, 8, 10 meses e a paciente voltar a sentir, né? Ou permanente. Permanente é quando tem uma lesão do nervo. Eu nunca tive em paciente meu lesão permanente de nervo com caso de colocação de implante de silicone, porque a gente toma muito cuidado na escolha do tamanho, né? Então, isso pode acontecer e acontece mais frequentemente naqueles casos de mamoplastia redutora, onde você corta ao redor da areola, tem que puxar o mamilo para cima, às vezes põe prótese, às vezes não. Então, quando você corta e tem que tirar a pele da mama, esse problema de sensibilidade pode acontecer com mais frequência. No implante mamário simples é muito difícil mesmo, muito difícil, praticamente impossível. Eu nunca tive nenhum caso em colocação de implante mamário simples. Tá certo, esclarecido então, doutor Cristiano. E aí uma outra dúvida também que eu acho que muita gente pergunta sobre isso é em relação à internação, né? Como que funciona ali no processo cirúrgico? A pessoa precisa ficar internada muitos dias? Como que é essa questão? Mudou totalmente, né, gente? Com essa fase que nós estamos vivendo aí da pandemia, eu falo que eu aprendi muito também e a gente se adaptou. Então hoje, implante mamário simples, colocação de prótese de silicone, vai fazer a cirurgia de manhã no hospital. Depois a cirurgia é rápida, é uma cirurgia que dura ali 2 horas e pouquinho, e depois que ela já acordou da anestesia, coisa de 4 a 6 horas depois vai para casa, não precisa dormir mais no hospital quando é um implante mamário simples, né?
Quando a cirurgia é um pouco maior, mamoplastia redutora, vai ficar no máximo até o dia seguinte. Se eu não liberar à noite, vai ficar até no máximo o dia seguinte, tá? Mas a gente tem liberado precocemente, até por uma preocupação com a pandemia aí, e graças a Deus, desse jeito, a gente não tem tido casos de pacientes infectados com Covid lá na Clínica Salute. Muito bacana, doutor. Muito legal esses esclarecimentos. As pessoas realmente têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Já é a segunda semana que a gente fala sobre prótese de mama e as perguntas vão chegando, mas a gente não consegue responder a todas. Doutor Cristiano, quem quiser saber mais, pode entrar em contato direto com o senhor aí na Clínica Salute, né? Claro, fique à vontade. Às vezes as perguntas que a gente não pôde responder aqui, podem enviar diretamente ou pelo WhatsApp, ou pelo direct do Instagram, tá? Vocês entram lá no @clinica.salute e agora nós estamos também com um @Dr. Cristiano de Abreu, tá? Onde tem algumas coisas pessoais lá que vocês vão ver do dia a dia nosso, mas qualquer um desses Instagrams vocês conseguem entrar e mandar o direct. Se entrar no da clínica, né, que é o @clinica.salute, ali no link da bio você clica e já tem o número de WhatsApp da plástica. Pode enviar as dúvidas, o que a gente puder esclarecer e ajudar os pacientes a tomarem a decisão aí, a gente faz com o maior carinho, tá bom? Tá certo, então, doutor Cristiano. Muitíssimo obrigado pela sua participação em mais uma quinta-feira aqui com a gente, esclarecendo as nossas dúvidas dos nossos ouvintes. E a gente espera o senhor ou a doutora Caroline aqui na semana que vem para bater mais um papo com a gente, tá bom? Tá bom, estaremos juntos aí semana que vem. Muito obrigado a vocês aí. Um ótimo dia. Obrigado, pra doutor. você Boa também. tarde. Tchau, tchau.